Essa é a continuação que vocês tanto esperavam. Por isso, já que vim trazer essa maravilhosa obra para o seu merecido entretenimento, só preciso que você retribua essa gentileza, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu comentário. Isso vai ajudar demais. Muito obrigado por seu apoio. E agora vamos ao vídeo. Continuando de onde paramos anteriormente. A história continua com o protagonista perguntando a Yu o que ela quer dizer com isso, questionando se ela está levando todo o mérito pelo trabalho que ele fez com as próprias mãos, palavras que fazem Yu olhá-lo sorrindo. Isso, em seguida, a leva a dizer que ele é apenas um estudante universitário que ainda não se formou, então ele deveria praticar mais, e além disso, deveria estar agradecido, pois muitas pessoas nem têm essa oportunidade. Mas como o protagonista não tem que agradecer nada a ela, se aproxima dela e diz que ela é bastante competente em terminologia de CPU, perguntando a ela se não tem medo de ser conhecida pelo presidente. A garota confiante em suas palavras pergunta ao protagonista se ele é o único que ainda quer ver o presidente. Ou seja, a garota pensa que o protagonista está apenas inventando desculpas para encontrar o presidente. No entanto, como isso não é verdade e para evitar mais conversa, o protagonista simplesmente se vira e diz a Yu que espera que ela sempre possa manter aquele olhar rebelde. Depois disso, o tempo passa, e seguimos com Yu e Shu Vema, este último dizendo à garota que conta com ela naquele dia, mais especificamente, conta com ela para sua transferência segura. Dito isso, ele a convida para jantar, convite que ela aceita pensando que Vema é confiável. Enquanto isso, o protagonista está saindo do trabalho e percebe que Yu está ao lado de seu veículo, seu burrinho. Ele se pergunta se isso é má sorte e planeja abordá-la para pedir que se afaste e ele possa retirar seu veículo. No entanto, quando ele tenta dizer isso, ela não o deixa falar, se virando e dizendo que já sabia que ele não era bem visto no escritório, mas que agora, estando a sós, estava disposta a falar. Desprezando-o, ela o chama de sapo que quer comer carne de cisne, embora reconheça suas habilidades. Lamentavelmente, ela ressalta que ele é apenas um estudante universitário que ainda não se formou, sem dinheiro e sem histórico no mundo atual, e portanto, não tem vantagem alguma. No entanto, quando ela deixa o protagonista falar, ele diz que ela está enganada. Mas, ela acreditando que tem razão lhe diz ao protagonista que sabe que ele está tentando ser o Step, mas sente muito, pois ele não está apto para ser seu Step. O protagonista, cansado de suas palavras, segura seu camelo e diz a ela que se mova, pois está bloqueando seu veículo. Isso a surpreende, já que não esperava que o protagonista andasse nesta coisa. Nesse momento, Shu Vema chega em seu carro esportivo, zombando do protagonista, já que ele nada nessa coisa. Yu comenta ao protagonista que pelo menos Shu Vema levará, mas ela permite que o protagonista a acompanhe apenas dessa vez, considerando isso uma rara oportunidade de viajar em um carro de luxo. Coisa que Shu Vema afirma, que como foi dito, ele o levará. No entanto, ao protagonista não lhe interessa ir com eles, e subido no seu veículo para ir do local, e como Yu se encontrava no meio, acaba por esbarrar na mesma, provocando que esta caia de cara no chão. No entanto, Shu Vema, ao ver isso, imediatamente desce de seu carro para socorrer Yu e perguntar se está bem, ao que a garota responde que está bem, mas esse protagonista é um idiota. Algo que Shu Vema confirma e diz a ela que o protagonista simplesmente está com ciúmes dele, mas desconta nela e, portanto, não o deixará escapar, ou seja, não permitirá que o protagonista saia impune. Yu, diante de tal humilhação, furiosa, diz que o protagonista é um homem patético, mas não pode detê-la, então o destruirá dizendo que ele deve ser expulso. Seguindo com o protagonista, o mesmo diz que deixará esses dois cães latirem por aí mais alguns dias, pois quanto mais arrogantes forem, mais dor sentirão quando caírem. Após isso, as horas passam e vamos para a empresa, onde Yu pede ao protagonista para comprar café para todos no departamento, dizendo que ele tinha que comprar agora. No entanto, o protagonista pergunta por que ele tem que ir, ao que ela responde dizendo que é uma tradição os recém-chegados comprarem café para seus colegas, ao que o protagonista, ao ouvir isso e apontando para Shu Vema, pergunta por que ele não compra. Yu antes disso diz ao protagonista que ele compra hoje e Shu Vema comprará amanhã, perguntando qual é o problema. Shu Vema, de maneira arrogante,
Também comenta com o protagonista que os universitários são universitários e nunca viram o mundo, já que só ficam lendo livros e não sabem nada do mundo. Além disso, menciona que a chefe de equipe está dando uma chance a ele, perguntando se ele não quer se dar bem com todos os seus colegas, palavras que fazem com que alguns trabalhadores o olhem atentamente. O protagonista, diante disso, simplesmente pergunta se isso é verdade, indicando que aparentemente eles dois estão em bons termos. Isso faz com que ele se aproxime de Lin Xin e diga a ele para não agir estranho na frente dele, de maneira ameaçadora. Diz ao protagonista que ele tem alguém acima dele e que, uma vez que termine seu estágio, depende dele se o protagonista pode ficar ou não. No entanto, essas palavras não o afetam e ele age como se nunca tivesse ouvido isso. Em seguida, pergunta o que vai acontecer, pensando para si mesmo que, uma vez que termine seu estágio, terá créditos suficientes para se formar, questionando quem quer ficar lá e trabalhar. Shu Veman, com base na pergunta do protagonista, diz a ele que se for seu irmão mais novo, pode encontrar uma maneira de fazer com que ele fique, algo que como a segunda que é. Ao ouvir isso, diz a Shu Veman que ele é muito amável com o protagonista. Em seguida, pergunta a Lin Xin por que ele não agradece a Shu Veman, ao que o protagonista, sorrindo, diz que acha que ele mesmo deveria agradecer, já que teme perder a vida se for seu irmão mais novo, e por esse motivo fez com que ele soubesse que desista da ideia. No entanto, como o protagonista disse essas palavras um pouco ameaçadoras, Shu Veman, um pouco chateado, pergunta ao protagonista o que ele disse. Lin Xin, sem dizer muito, concorda, dizendo que ele é apenas um estudante universitário, então não tem dinheiro. No entanto, ele convidará todos para tomar café depois que o salário for pago. Mas agora que tal se Shu Veman fizer isso primeiro, já que Shu Veman é tão rico que para ele uns simples cafés nem afetam a empresa toda, palavras que fazem Shu Veman dizer que há no máximo 1000 pessoas em toda a empresa e, claro, ele pode se dar ao luxo, pois não é como ele. O protagonista, ao ouvir isso enquanto volta ao trabalho, diz que então ele pegará um cafezinho, de alta qualidade. Dito isso, enquanto segura o braço do Shu Veman, diz que ele é muito audacioso, que pode fazer amigos, ao contrário de algumas pessoas que são pobres e não conhecem a etiqueta no local de trabalho. Isso faz com que todos no local concordem que a líder está certa, ao mesmo tempo em que agradecem a Shu Veman por convidar para o café, palavras que fazem com que ele agradeça a todos, dizendo que é uma honra convidá-los para tomar um café. O protagonista, ao ouvir isso, de maneira zombeteira, diz que é ótimo e deixará que ele cuide de embalar todo o café no futuro, palavras que aparentemente não agradaram a Shu Veman. Aqui, olhando para o pai, ele faz sinal para que ele perceba que o protagonista está mexendo com ele. Claro, seu pai, que é o supervisor, percebe imediatamente e informa a todos que é um grande projeto, dizendo que acabaram de aceitar um projeto de 80 milhões, mas o partido solicita uma proposta em 3 dias. Portanto, como é muito pouco tempo, se o plano de alguém for aprovado, será concedido um bônus de 800 mil, argumentando que o tempo é crucial. Por essa razão, eles têm que se apressar em designar alguns grupos para elaborar programas ao mesmo tempo e, além disso, têm que entender, bem, ter cuidado com quem escolhem e quem sabe trabalhar em equipe. No entanto, depois de dizer isso, os grupos acabam se formando, o A e o B. No entanto, infelizmente, não existe o C, já que ninguém quis formar uma equipe com o protagonista, algo que aparentemente não incomoda o protagonista, já que ele diz que isso é ótimo, perguntando qual é o problema. Palavras que fazem com que ele diga ao protagonista que ele pode continuar com sua arrogância, já que verão por quantos dias ele pode rir. No entanto, depois de dizer isso, podemos observar como os dias e as horas passam, e enquanto os outros estavam trabalhando, o protagonista simplesmente comia ou ia ao banheiro. No entanto, embora parecesse que o protagonista não estava trabalhando, ele mesmo, 3 dias depois, acaba fazendo o trabalho, termina o projeto. E se por acaso você se perguntar como Lin Xin conseguiu realizar esse trabalho, apesar de passar o tempo vagando, o atributo de inteligência de nível 3 que o protagonista possui é mais do que suficiente para fazer um plano. Dito isso, ao ver o protagonista tão relaxado, fica um pouco chateada, já que Lin Xin não trabalhou horas extras em 3 dias, e a reunião é daqui a 1 hora, perguntando por que ele está tão relaxado. Shu Veman, no entanto,
responde à pergunta dela, dizendo para deixá-lo em paz, já que ele parece um perdedor, perguntando qual é o problema. No entanto, como Yu está muito curiosa, aproveita a oportunidade de o protagonista ir ao banheiro e diz que dará uma olhada. Mas a surpresa dela foi grande ao ver que o protagonista tinha feito tudo isso, tinha terminado o projeto. Claro, essa surpresa dela foi notada por Shuvema, que pergunta o que está acontecendo. Isso faz com que ela responda que o plano do protagonista é muito profissional, pois o posicionamento do produto é muito preciso e o ângulo de entrada também é muito inovador. E embora ela esteja machucada, ela tem que admitir que o plano de Lin Xin é melhor que os planos dos 3 grupos. E como isso é incrível, ela se pergunta se isso realmente foi feito por uma única pessoa em 3 dias, palavras que surpreendem Shuvema. Mas ele diz a ela que o protagonista deve ter pago alguém para fazer isso. No entanto, mesmo que isso fosse verdade, Yu diz que esse não é o ponto e o preocupante é que a reunião acontecerá em breve, portanto, Lin Xin não deve ser permitido apresentar um relatório. No entanto, nesse momento, o protagonista acaba de chegar e, ao ver Yu em sua mesa, pergunta o que está acontecendo. Yu responde que a apresentação começará em menos de meia hora e, como ele é o mais livre de todos os departamentos, precisa ir à sala de reuniões para limpar e se preparar. O protagonista, embora talvez possa saber o que está sendo planejado, acaba concordando. Enquanto ele se retirava, Yu pensava consigo mesma que ele aceitou o plano do protagonista. Literalmente, indicando que ela vai roubar o plano do protagonista. O tempo passa, e vamos para a sala de reuniões com o grupo B, onde Shuvema está explicando o projeto. O projeto é baseado em infraestrutura ecológica, como parques, sistemas de água e colheita. O modelo pode promover novos cenários de consumo e cultivar novos pontos críticos de consumo, melhorando as áreas circundantes. No entanto, o protagonista colocou suas perspectivas para o futuro do projeto em algumas páginas, indicando que são difíceis de estimar. Ele também coloca a planificação do projeto como algo seu, o que assusta Shuvema, pois descobrirem isso pode ser seu fim. Ele imediatamente muda de página, pensando que foi perigoso, mas ninguém viu. Enquanto ele pensava nisso, o homem dos óculos diz que o projeto é excelente e esse programa está melhor que os outros programas, dizendo que seu empregado tem um grande potencial. Shuvema, ao ouvir os elogios, menciona sua educação em literatura e arte, coisa que faz Yu dizer que estudar literatura e arte o fez ter um alto grau de educação. O homem dos óculos revela que era um dos melhores alunos antes do meio do ano, e é incapaz de propor sugestões de modificação para esse plano perfeito. Palavras que fazem estes darem uma risada de satisfação já que isso funciona. O supervisor diz que o contrato pode ser assinado imediatamente, levando o homem dos óculos a concordar. Enquanto ele assina, o supervisor acredita que seu avanço para diretor está garantido. Shuvema pensa que os 800 mil ajudarão a liquidar sua dívida, e Yu menciona que dividirá o dinheiro com Shuvema. Antes que o homem dos óculos possa assinar, o protagonista aparece, acusando-os de roubar seus planos. Shuvema se assusta e faz sinais para o pai, pedindo que o protagonista seja expulso. E com isso seu pai sabe exatamente o que ele quer dizer. E portanto o supervisor acusa o protagonista de ser um atrevido, e como se atreve a chegar tarde e interromper uma reunião tão importante, além de interromper a assinatura do contrato, pedindo assim, que ele saia imediatamente do local. E assim que finalizar essa reunião acertar a contas com ele. No entanto, o protagonista ao ouvir isso pergunta ao mesmo, como isso foi assim, questionando se ele não fosse enganado seria ele que estaria firmando o contrato agora mesmo. E olhando para a garota Shuvema, pergunta se por acaso eles não têm coragem para admitir seus planos de lhe roubarem. Palavras que fazem com que o supervisor se altere, gritando para que o protagonista se cale, e ameaça demiti-lo se continuar caluniando seus colegas. No entanto, o protagonista não presta atenção às suas palavras e prefere se aproximar de Shuvema para perguntar se ele ousa abrir a página 11 para ver a assinatura no final. Shuvema, um pouco atordoado, pergunta por que deveria abrir essa página, mas Yu, percebendo que o protagonista está pegando Shuvema em suas garras, chama a atenção de todos. Ela diz que, em uma reunião para discutir o plano naquele dia, Lin Xin acidentalmente disse algo construtivo.
Por isso, ela anotou e marcou seu nome no plano, exclamando que essa é uma maneira de se destacar. Embora o protagonista queira usar isso como evidência de que roubaram seu plano, todos no local comentam que Lin está fora do trabalho há muito tempo e não o viram trabalhar horas extras nos últimos 3 dias. Alguém pergunta como alguém pode criar um plano tão excelente, enquanto outro comenta que o protagonista não só é preguiçoso, mas também quer roubar o trabalho árduo de seus colegas. O protagonista, diante disso, sorrindo, diz que pode fazer isso e ainda revela que tem várias versões do seu primeiro rascunho do programa em seu computador. Isso deixa todos um pouco nervosos. O supervisor, percebendo que a situação está piorando, alega ter perdido seu relógio, acusando o protagonista de tê-lo roubado. Ele pede que vão procurar o relógio no local de trabalho do protagonista. Alguém afirma ter encontrado o relógio na estação de trabalho de Lin Xin, dizendo que o protagonista realmente o roubou. Isso surpreende um pouco o protagonista, que percebe que são bons em desviar a atenção do incidente. Enquanto o protagonista dizia isso, o supervisor pensava consigo mesmo que teve uma reação magnífica, pois removeu o relógio secretamente enquanto o protagonista conversava com Yu Wu, e depois deixou Xu Veman fingir ir buscar. Mesmo que o protagonista tenha adivinhado, o supervisor se pergunta qual é o sentido disso agora. Com toda a confiança do mundo, ele diz ao protagonista que a evidência é conclusiva, perguntando o que mais podem negar. No entanto, sendo uma boa pessoa, o supervisor propõe que, se o protagonista se ajoelhar e implorar, não chamará a polícia, mas a demissão é inevitável. As pessoas no local negam, dizendo que não podem ser misericordiosas e que ele deve chamar a polícia, pois é terrível ter uma pessoa assim como colega. O protagonista, ao ouvir isso, simplesmente olha para o supervisor com um olhar ameaçador. No entanto, ao ver isso, o supervisor imediatamente pede aos seguranças que arrastem o protagonista para baixo, o que eles fazem imediatamente. Mas antes que algo seja feito ao protagonista, alguém grita para que parem. E esse alguém não é ninguém menos que a senhorita Gigi, a secretária do presidente. No entanto, ao vê-la, o supervisor imediatamente pergunta por que ela está lá. Mas antes que ele termine a pergunta, a presidente chega. Como vocês já sabem, a senhorita Gembo é a presidente. A dúvida do supervisor ao vê-la é esclarecida quando ele pergunta a Gi por que ela não disse que o presidente viria, para que ele pudesse fazer os arranjos. Ela responde que a presidente pode vir quando quiser. Dito isso, o supervisor imediatamente ordena que tragam a cadeira do presidente e preparem seu lugar no lado oeste. Alguém que queria se apresentar à presidente é o homem dos óculos, mas a secretária lhe diz que sente muito, mas a presidente está ocupada no momento. E quando tudo está pronto, o supervisor diz à senhorita Gembo que o chá está pronto, pedindo-lhe que se sente. Além disso, ele diz a ela que acabou de negociar um grande projeto no valor de 80 milhões de ienes com o Sr. Zhang e estava prestes a informá-la. No entanto, algo que deixa tudo muito confuso, é que não é a presidente que se senta na cadeira, mas sim o protagonista. Além disso, a presidente se aproxima gentilmente do protagonista e lhe pede para se sentar e beber um pouco de chá, deixando todos perplexos, com mais perguntas do que respostas, pois não entendem o que está acontecendo. Se isso os deixou assim, imaginem como ficarão quando o protagonista diz que o chá está muito quente, ao que a presidente imediatamente se desculpa e pede para deixá-lo esfriar. Efetivamente, como ela disse, ela gentilmente o faz. No entanto, o surpreendente não é que ela fez, mas como ela fez. Diante dessa atitude da presidente, todos ficam ainda mais perplexos, se perguntando o que está acontecendo, se estão sonhando. Não são apenas eles que se perguntam isso, mas todas as pessoas presentes na reunião. Voltando à presidente, a senhorita Gembo pergunta ao protagonista se o chá está na temperatura certa, e Lin Xin responde que está perfeito, agradecendo a ela. Ao ouvir isso, ela diz ao protagonista que agora ele pode tomar seu chá tranquilamente, pois ela cuidará disso. Ela faz sinal para sua secretária começar, que imediatamente se dirige ao supervisor e pergunta se ele sabe qual erro cometeu. Um pouco atordoado e com a voz trêmula, ele pergunta se o protagonista é a pessoa de quem se fala, que foi arranjada pelo CEO. No entanto, antes que a secretária responda, se aproxima este homem para dizer que encontrou algo.
O que o mesmo encontrou é lançado ao supervisor, e ela diz a ele que é o primeiro rascunho do plano que acabou de encontrar na estação de trabalho de Lin Xin, pedindo-lhe para ver com seus próprios olhos. Ele imediatamente faz isso e percebe que o protagonista estava dizendo a verdade, pois aquele plano foi feito por ele. A senhorita Iji, vendo que agora ele sabe a verdade, esclarece todos os erros que ele cometeu, dizendo que ele conspirou para roubar o trabalho de outros e usou seu poder para apoiar seu subordinado Yu, além de violar as regras ao trazer secretamente seu filho Shu Veman para o departamento. Para completar, ela diz a ele que fez muitas coisas pelas costas da empresa, palavras que surpreendem todos no local. Com base nisso, eles se perguntam se o supervisor fez tudo isso. Dito isso, a secretária acrescenta que agora ele ofendeu o Sr. Qian, portanto, sua boa sorte chegou ao fim, palavras que o deixam ainda pior, se perguntando como o Sr. Qian, que investiu 500 milhões na empresa de tecnologia do CEO, agora é o maior acionista, é o protagonista, e como isso pode ser? Dizendo que isso é impossível. No entanto, sendo honesto, o impossível é que ele escape da demissão, pois imediatamente a secretária informa que o supervisor Yu e Shu Veman estão demitidos imediatamente. Shu Veman, ao ouvir isso, olhando para Yu, pensa que tudo é culpa dela. Pegando-a pelo ombro, ele diz que ela está tendo um caso com seu pai, além disso, foi a um hotel com ele. Ao ouvir isso, Yu, gritando, diz a ele que ela é quem está em desvantagem, já que pensou que ele foi arranjado pela presidente, mas acabou sendo apenas o filho de um mau gerente, perguntando que tipo de segunda geração ele pretende ser. No entanto, graças a isso, a situação sai do controle, e os três acabam brigando entre si, literalmente, completamente descontrolados. No entanto, a briga não dura muito, pois a secretária chama a segurança para retirá-los imediatamente. No entanto, tudo se esclarece quando descobrem que o protagonista é o Sr. Qian e pedem desculpas por sua ignorância, culpando o supervisor por enganá-los. Enquanto o outro agradece por ajudar a aliviar sua raiva. A senhorita Gembo, ao ver como tudo terminou, pergunta ao protagonista se ele está satisfeito com o resultado, ao que ele responde que não está mal. No entanto, ele sugere que a empresa deve prestar mais atenção à contratação de pessoas no futuro e avaliar cuidadosamente seu caráter. Enquanto podemos observar como estes são retirados, a presidente diz ao protagonista que antes ela queria que ele fosse o diretor, mas não estava disposto, portanto sente por ele, coisa que o protagonista diz a mesma, que está bem, pois ele gosta de manter um perfil baixo. Enquanto se retiravam, a presidente pergunta ao protagonista se ele ainda se lembra do que disse sobre formar uma equipe profissional, sugerindo que as investigações tiveram grandes avanços e propondo que ela o ensine. Coisa que o protagonista concorda. E estando sozinho, o protagonista fica surpreso com o escritório dela, pois é muito luxuoso. Mas ela diz ao protagonista que, embora seja muito luxuoso, na verdade ela passa a maior parte do tempo em empresas de tecnologia e não está em seu escritório há muito tempo. Dito isso, ela pede ao protagonista para ver sua última conquista. O protagonista se aproxima para ver, mas, embora veja com seus próprios olhos, não entende, pois são todos dados e códigos que não reconhece. No entanto, ele reconhece que é incrível e elogia, dizendo que, como fez um bom trabalho, investirá 500 milhões nisso. Efetivamente, podemos observar que a transferência foi bem-sucedida e que a sua favorabilidade aumenta mais 10%. A senhorita, diante desse belo e magnífico presente, agradece ao protagonista, dizendo que certamente não o decepcionará. No entanto, quando ela termina de dizer essas palavras, algo inesperado acontece. A cadeira em que ela estava sentada acaba pregando uma peça nela, ficando presa de uma maneira bastante provocativa. E claro, como o protagonista, tem uma mente suja, começa a imaginar coisas, mas ao reagir, se pergunta por que essas imagens estranhas estão surgindo em sua mente. Olhando para ela, ele confessa que é a primeira vez que vê algo assim, perguntando o que deve fazer agora. Mas enquanto o protagonista se questionava, a senhorita Gembo diz a ele que não consegue se mover, pedindo que ele a ajude. Lin Xin acaba ajudando, mas como ela faz alguns sons estranhos, a secretária dela, ao ouvir isso, imediatamente bate na porta para perguntar o que está acontecendo e se precisa de ajuda. A presidente nega, dizendo que está tudo bem. A senhorita,
Ao ouvir isso, diz ao protagonista que se a secretária a vê assim, a imagem que ela construiu com tanto esforço será completamente arruinada. Isso faz com que o protagonista diga a ela que ser o diretor executivo não é fácil. Dessa forma, ele a leva até o sofá e muda sua posição para que ela possa se libertar. Baseado nisso, o protagonista acaba levantando-a, e quando seus olhares se cruzam, ele pergunta se ela está com dor, ao que ela responde que não. Estando no sofá, o protagonista pede que ela levante um pouco mais a cintura para que ela fique firme e possa realizar o ato. A senhorita Gembo concorda, dizendo ao protagonista que é melhor do que ficar presa e não poder sair. No entanto, como a secretária estava ouvindo isso surpresa, ela se pergunta como uma presidente inteligente, capaz e corajosa pôde fazer isso. Mas negando o que pensou, ela diz que deve ter se enganado. Voltando para a cena, finalmente vemos que o protagonista conseguiu, mas ao perceber, se deu conta que a senhorita Gembo se machucou. Ele pergunta se ela está bem, e ao levantá-la, ele diz que além disso, seu vestido está rasgado. Diante disso, a presidente diz ao protagonista que está tudo bem, pois tem um guarda-roupa e irá trocar de roupa. No entanto, ao chegar ao seu guarda-roupa, o protagonista fica surpreso, pois não imaginava que em um escritório houvesse um guarda-roupa tão luxuoso. Além do guarda-roupa, algo mais o surpreendeu: uma saia, que o protagonista sinceramente acha bonita. Claro, a senhorita percebe isso e diz a Lin Xin que irá se trocar em breve, pedindo que ele espere alguns minutos. Coisa que o prota termina por aceitar. No entanto, Lin Xin não pode evitar de olhar, e ao olhar, parece que lhe agrada. E sentando-se com uma postura firme, diz que, como cavalheiro ante uma situação assim, simplesmente tem agarrar um tamborete e observar. Para quem não sabe o que é um tamborete, é o lugar onde o protagonista está sentado. Depois que o protagonista pensa nisso, a senhorita Gembo pergunta a ele se está lá. Assustado, porque pensa que foi pego, ele diz a ela que não está olhando. No entanto, ela não perguntou isso por causa disso, foi para agradecer formalmente. Pois sua família não concorda que ela inicie um negócio, e todos pensam que sua empresa de tecnologia vai fracassar. Apenas ele confia incondicionalmente nela, investindo não apenas 1 bilhão, mas também sem limites, deixando-a fazer o que quiser. Por isso, ela jura ao protagonista que nunca permitirá que ele perca dinheiro em suas pesquisas. O protagonista se pergunta como ela não quer que ele perca dinheiro, já que, se ela lucrar, não pedirá dinheiro a ele. Somente se perder dinheiro, terá uma razão para investir mais. Depois de pensar nisso, ele diz a ela que está tudo bem, pois ele não se importa com o dinheiro. Se ela quiser pagar, só precisa florescer com todas as suas forças. Ao ouvir isso, ela se pergunta como gastar, mas acredita que o que Lin Xin quer dizer é que ele não deve economizar dinheiro em pesquisas e desenvolvimento de chips industriais para que a China se livre o mais rápido possível da supremacia dos Estados Unidos. Com base nisso, ela diz que sempre pensou apenas em dinheiro, mas o protagonista não é assim, então acha isso incrível. Enquanto ela pensa nisso, o sistema avisa que a favorabilidade dela aumentou 20%, e agora é de 52%. O protagonista fica impressionado com o aumento repentino dos pontos de favorabilidade. Logo após isso, a senhorita Gembo muda de roupa e sai com o vestido que o protagonista gostou anteriormente, dizendo a ele que já está pronta e convidando-o para jantar. O protagonista fica um pouco atordoado, pois ela está usando a saia que ele gostou. Isso arranca um leve sorriso da senhorita Gembo, que percebeu que o protagonista gostou do que ela vestiu. Enquanto ela sai do escritório, informa a secretária onde estará com o protagonista. Os funcionários ficam impressionados ao ver a presidente Lin Xin saindo juntos, deduzindo que possivelmente fizeram algo. No entanto, eles desmoronam ao pensar isso pois a presidente é sua deusa. Depois disso, o tempo passa, e a senhorita, que já estava jantando com o protagonista, diz que viu o plano que ele fez, achando incrível. Ela não consegue acreditar que seja a primeira vez que ele faz esse tipo de trabalho. O protagonista, humilde, diz que felizmente o projeto é relativamente simples, aumentando a favorabilidade dela em mais 15%, totalizando 77%. O protagonista fica impressionado com o aumento repentino dos pontos de favorabilidade.
E como é fácil de perceber, a senhorita está se apaixonando pelo protagonista, como seria de se esperar. Após isso, a noite cai, e vamos para a casa de Xiao Xuan, que estava no chuveiro. Enquanto ela estava tomando banho, ela também estava conversando com a senhorita Gembo, que diz a ela que realmente não esperava que sua capacidade de trabalho fosse tão forte, pois ele é tranquilo e afável, referindo-se literalmente ao protagonista. Xiao Xuan, um pouco feliz por sua amiga, pergunta se o arrogante CEO finalmente está se sentindo tentada, ao que ela responde que também não sabe. Mudando de assunto, ela pergunta a Xiao Xuan se ela não tem um voo para o Japão amanhã, questionando por que ela não vai para a cama cedo. Será que ela quer ir com seu colega de escola, perguntando se está muito animada para dormir? No entanto, Xiao Xuan fica corada e um pouco agitada, perguntando do que ela está falando, já que eles são apenas colegas de classe. A senhorita Gembo diz que para que serve ter um colega que não a ajude. Então, ela não deve esquecer que está praticamente vendida para ele, e de fato está, mas como a garota não quer mais falar sobre esse assunto, ela diz à sua amiga que não vai mais falar com ela, pois vai para a cama, literalmente. Isso é o que a amiga quer, ela simplesmente deseja boa noite, mas nada mais. Se essas garotas soubessem que estão falando do mesmo homem, o protagonista. Bem, a garota de cabelo azul, ao sair do banho, diz que quer ir para o exterior com Lin Xin, pois se sentirá como um encontro. No dia seguinte, passamos para esse gordito, que é informado por um de seus subordinados que os fundos estão preparados. Ao perguntar quanto é, ele é informado de que tem fundos suficientes para comprar o que quiserem no leilão na próxima semana. Mas, já sabendo disso, o gordito pergunta o mesmo sobre aquele chinês arrogante, referindo-se assim ao protagonista, cuja resposta é que Cão Junho disse que essa pessoa já havia reservado um bilhete de avião. Palavras que fazem o gordito dizer que é muito atrevido, mas é genial, e se ele se atrever a ofender o consórcio Kameda, eles o humilharão primeiro no leilão e farão com que ele fique lá para sempre. Dias depois, podemos observar alguém lendo a notícia, e esse alguém é a Xiao Xuan, que está com o protagonista, dizendo a ela que chegou tarde demais para pegar o avião. Mas teve sorte de conseguir um assento na classe turista. No entanto, Lin Xin, ao ver a garota um pouco preocupada, pergunta o que está acontecendo, e ela responde que está emocionada, mas também nervosa. A razão pela qual está emocionada é ver muitos artefatos valiosos, e nervosa porque ouviu dizer que Cão Junho trabalha para o famoso plutocrata japonês Kameda. Quando ele foi provocado, teme que, se o protagonista perder o leilão. Ele, no entanto, antes que ela possa terminar a frase, o protagonista confiantemente diz a ela que está tudo bem, pois com ou sem a aposta, ele comprará. Os artefatos da China, no entanto, nesse momento, aparecem um garoto agitado. E ao ver Xiao Xuan, imediatamente ele se coloca atrás de seu assento para incomodá-la, mas Xiao Xuan, como boa pessoa que é, calmamente diz ao menino que o que ele está fazendo está errado. No entanto, o menino atrevidamente diz que ela é muito bonita, pedindo para ver sua parte traseira. Ao ouvir isso, Xiao Xuan pergunta o que ele está dizendo. O menino, em modo rebelde, derruba o telefone dela, dizendo para ela pegar ou largar. Claro, o protagonista estava prestes a dar uma lição no garoto, mas a senhorita o detém e diz para ele esquecer, pois as crianças não são sensatas. O protagonista, sentando-se, diz a ela que é muito gentil, mas se não ensinar ao menino travesso naquele momento, será ainda pior quando ele crescer. No entanto, ao terminar de dizer isso, o menino travesso aparece novamente, e não sei se foi de propósito, mas ele acaba enrolando seu brinquedo na saia de Xiao Xuan, fazendo correr e acabando por rasgar a saia dela. Nisso, o menino cai e começa a chorar imediatamente. A mãe do menino, ao ouvir seu choro, aparece para perguntar o que aconteceu, se alguém o assediou. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.